queria convidar você a abrir a palavra de Deus lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Então, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. De novo, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Na nova versão da linguagem de hoje diz que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. E orem sempre. Que essa palavra chegue ao teu coração, assim como chegou ao meu coração, e possa gerar vida, possa gerar fé, possa gerar amor, esperança, em nome de Jesus. Amém. No ano passado, mais especificamente no mês de maio do ano passado, um ano e pouquinho, eu fiz uma mensagem sobre o versículo 11, que diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Está aí, também tão especial que foi essa palavra de Deus nos nossos corações e continua sendo. A palavra que eu quero destacar hoje está no meio desse verso que eu li, que você acompanhou, que é tribulação. Tribulação. Alguns tipos de tribulações que aparecem na Bíblia, Alguns tipos são, por exemplo, as provações que nós enfrentamos. As provações são aquelas perseguições que nós enfrentamos por causa da fé. Nós temos fé no Senhor Jesus e a igreja primitiva, assim como nós, passamos por provações, por perseguições por causa da nossa fé. Haverá pessoas que te rejeitarão por causa da tua fé. Alguns que tentarão te ridicularizar por causa da tua fé. E isso é uma provação, e é uma tribulação, porque tu vai na faculdade ou vai no trabalho, fica atribulado aquele ambiente, porque tem pessoas ali que não gostam de você ser uma pessoa de fé. Então é uma tribulação, uma provação. Também outro tipo de tribulações são as nossas aflições. É o sofrimento que nós enfrentamos por causa de problemas diversos que enfrentamos na nossa vida, que existe no mundo. Há problemas de todo tipo, doença, problemas financeiros, relacionamentos, como eu fiz a oração antes pelas famílias, Mas também há problemas que nós temos, tribulações que nós temos em nossas vidas, porque são por escolhas erradas que nós fizemos. Tribulações que nós enfrentamos por causa de pecados que nós cometemos. A realidade é que a tribulação chega na vida de cada um de nós. Todos nós vamos enfrentar tribulações. E não é fácil enfrentar uma tribulação. Não é fácil. Ninguém gosta de passar por tribulações. Mas algumas delas são inevitáveis. São inevitáveis. Por exemplo, essa semana, meu amigo Jair, compartilhei com o grupo de oração, o pai dele faleceu. É uma tribulação que chega na casa dele, na família. O pai morava longe, chovendo, tem que ir longe, e aí recursos para fazer o sepultamento. Olha, é uma tribulação. Então, todos os problemas que circundam ao redor, em meio a pessoas que estão sofrendo a perda de alguém. Além do sofrimento, da tristeza, do luto, ainda tem todos os problemas financeiros que se geram, viagem. Ontem à noite, lá pelas 10 horas da noite, eu recebi uma mensagem do pastor lá de Água de Chapecó, foi nosso pastor na época, que nós éramos ovelhas lá em Chapecó, e o filho dele teve um infarto. Filho mais ou menos aí na nossa idade, a minha idade, aproximada. Teve um infarto fulminante. E agora de tarde ele enterrou mais um filho, Enterrou uma filha muitos anos atrás, por causa de um acidente, e hoje ele enterrou um outro filho. Algumas aflições inevitáveis que chegam. Algumas tribulações são doenças que chegam. Nessa próxima terça-feira já tenho marcado para fazer uma visita no hospital para alguém que está doente, precisou ser internado. Aflições, sofrimentos, tribulações chegam nas nossas vidas. Mas eu quero repetir o texto de hoje, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Para mim, quando eu leio esse texto, eu percebo uma conexão entre as partes, ainda que elas estão
em frases curtas, mas eu olho assim, eu vejo uma conexão, é como um conjunto. Eu imagino como um círculo, ou como um triângulo, né? Ou seja, a gente consegue ler de frente para trás e trás para frente, ligando as sentenças aqui, né? Porque, por exemplo, em meio às tribulações, eu preciso ter paciência. E eu tenho paciência porque eu estou orando e com esperança. E eu me alegro porque eu visualizo o agir de Deus. E eu vejo o que Deus tem preparado para mim, percebe? Eu inverti um pouquinho aqui, né? O sentido. Ou de outro modo, eu tenho esperança. Por isso eu me alegro quando enfrento a tribulação. E por isso eu vou sendo paciente, orando e confiando em Deus. Estão interligados. Você pode começar de uma sentença ou da outra e as coisas estão interligadas, né? Não sei se você consegue perceber isso. Então, faça a tua relação em questão da tua vida. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação, persevere na oração. A partir desse versículo, dessa palavra do apóstolo Paulo, eu quero tentar responder duas perguntas nessa noite. A primeira pergunta é: como eu posso enfrentar a tribulação? Como que você deve enfrentar a tribulação? E a segunda pergunta é: como eu posso e talvez devo ajudar aquelas pessoas que estão passando por tribulações? Talvez você esteja com a vida em ordem, mas você conhece alguém que está em tribulação, passando por aflição, por problemas. Como que eu posso ajudar? Olhando para os textos aqui da palavra de Deus, certo? Então a primeira pergunta é: como eu posso enfrentar a minha tribulação, a tribulação que eu estou passando? Como eu posso enfrentar? Né? E como eu posso enfrentar de forma que a minha alma não adoeça, que eu não fique uma pessoa azeda, que eu não fique uma pessoa desanimada, que eu continue sendo uma pessoa de fé. Eu estou na tribulação, mas não posso deixar a minha alma perder a esperança, adoecer. Vejamos, em primeiro lugar, como posso enfrentar a tribulação? É que o próprio texto diz: alegrando-se na esperança. É o que o apóstolo Paulo afirmou, ou na linguagem de hoje, né, que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Ainda que as circunstâncias que vivemos, elas sejam contrárias, são contrárias a nós temos uma esperança, que olhando lá para a carta do apóstolo Pedro, ele vai chamar de viva esperança. A nossa esperança é viva, né? Porque quando a nossa esperança é viva, real, a nossa alegria também vai ser real. Quando eu tenho a esperança em Deus, que é o Deus real, a minha alegria vai ser real. Por isso que eu tenho alegria na esperança, que é uma esperança viva, real, né? O cristão, penso que o cristão deveria ser a pessoa mais cheia de esperança na terra, né? Todos nós, você é cristão, tem que ser a pessoa mais cheia de esperança, porque não combina um cristão sem esperança. Não combina. Eu sou um crente, eu sou um cristão e não tenho esperança. Não combina com a gente, não é? Não, porque a esperança em Cristo é uma esperança inesgotável. E ela nos deve levar a olhar para a eternidade. A esperança que temos, ela não olha só para a circunstância, ela não olha só para aquele momento, não olha só para essa terra. Nossa esperança, que é o que Paulo está especificamente se referindo, é uma esperança daquele que tem esperança na eternidade. Então a provação, a perseguição, a prisão que eles passavam, essa esperança aponta para a eternidade. Não é só ser solto da prisão, mas eu ter a garantia da eternidade. Queridos, por maior que seja a nossa tribulação nesta vida, ela não pode matar a esperança que temos na eternidade, na esperança no porvir. E o melhor, vamos dizer assim, antídoto para a tribulação, para que a tribulação não te sufoque, para que a tribulação não te esmoreça, né? É você ter esperança, ter alegria na esperança. É o que o apóstolo Paulo diz. Porque um dia nós estaremos vivendo sem choro eternamente, sem choro, sem lágrimas, na presença de Jesus. E essa esperança que o apóstolo Paulo aponta: tu está em uma tribulação, tenha esperança, alegria na esperança. Em segundo lugar, como eu posso enfrentar a minha tribulação? Paulo diz: sejam pacientes
na tribulação. Alguns de nós talvez assim são as pessoas que não têm nada de paciência, né? Mas Paulo está dizendo, seja paciente na tribulação, porque onde há esperança, a paciência também pode ser exercida, né? Quem se alegra na esperança consegue ser paciente. Eu tenho esperança, então eu tenho paciência. Romanos 8,25 diz que se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Lembre que o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, 22, ele vai dizer que a paciência é um fruto do Espírito Santo. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Um comentarista escreveu dizendo que há uma grande distinção entre obras e fruto. O fruto é o resultado de uma união viva. Uma máquina produz obras, mas jamais fruto. Nós somos um ser vivo. E numa comunhão com o Espírito Santo nós produzimos fruto. Um deles, a paciência. Uma máquina não produz fruto, só obra, só reproduz. Mas você não é uma máquina, você é um ser vivo, criado por Deus e habitado pelo Espírito Santo, um ser vivo que está em você e que produz o fruto da paciência. Se você é uma pessoa que diz, eu não tenho paciência, deixa o Espírito Santo conduzir mais você, que ele venha produzir o fruto da tua vida, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1 a 4, o apóstolo Paulo também escreveu, é na mesma carta aí, né? Ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Veja como os textos estão interligados, né? Na mesma carta aqui do apóstolo Paulo, e você vai ver em outras cartas também. E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. E de novo, forma o círculo de novo. A esperança, né? E forma o círculo de novo. Ali a esperança, a paciência, a tribulação. Do versículo que a gente está vendo. E nesse texto de Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos também. Lucas capítulo 1, verso 19, eu achei muito legal essa versão, que diz assim, na vossa paciência possui as vossas almas. Quando eu li esse texto, nessa versão, me veio à mente de que a minha alma está em minhas mãos, e eu decido o que farei com ela. Tente imaginar. Que você fosse materializar a tua alma, materializar o teu coração. Tu tem a tua alma nas tuas mãos, você decide o que vai fazer com ela. Se tu vai jogar a tua alma, o que tu vai fazer com a tua alma? Vai cuidar da tua alma ou você vai desprezar a tua alma? Né? Então, a paciência me ajuda a cuidar da minha alma, porque eu posso ser impaciente e perder a minha vida. Então a paciência me ajuda a preservar a minha vida. Ela pode me levar, a impaciência pode me levar a perder a minha vida, mas a paciência pode me salvar de coisas ruins. Ou a paciência também pode me livrar de piorar uma situação. A situação já está ruim e a gente pode piorar. Tu está bravo e dá um chute. Pronto, além de continuar bravo, vai estar com dor no pé. Só piora, porque você perdeu a paciência. A paciência nos ajuda a preservar nossas vidas e a nossa alma. Imagine, a tua alma depende do teu cuidado e também da tua paciência. Ser paciente não significa que a pessoa não esteja agindo. Eu estou na paciência, não está fazendo nada. Não, você está esperando, você está confiando, você está perseverando. Sem perder a cabeça, tu está tendo paciência em meio à tribulação. Paulo vai dizer, tenha paciência quando tu está na tribulação. Essa semana eu ouvi alguém dizendo que o diabo, ele não precisa fazer nada para prejudicar algumas pessoas. Você não precisa fazer nada porque a pessoa mesma faz um trabalho melhor que o diabo na sua vida. Algumas pessoas, alguns crentes, o diabo tem trabalho porque são crentes que oram, gente que está ali fiel a Deus, buscando o Senhor, querendo ter uma vida.
Tem outros que o diabo nem precisa fazer nada, você faz por conta, estraga a vida por conta. Uma das coisas que para mim, talvez para a maioria dos homens, que é um teste para dar paciência, é o trânsito, né? Eu confesso que eu evito dirigir, porque eu não tenho muita paciência no trânsito, né? Porém eu percebi que se eu me estressar no trânsito, se eu ficar bravo no trânsito, eu só pioro a situação. O trânsito não vai melhorar, o carro não vai sair da frente e eu só vou prejudicar minha alma, as pessoas que estão perto de mim. Não adianta, não resolve. Posso ficar bravo, não vai resolver. Então, é uma tribulação? Seja paciente. Enquanto você é paciente, não significa que você não está fazendo nada. Você está confiando, você está esperando, você está orando. Jesus disse aos seus discípulos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Se tu está atribulado, em Cristo nós temos paz. E ele diz ainda, na sequência: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós conhecemos esse texto. Mas cada vez que eu leio, ele é novo para mim. Quando ele mostra essa parte, que às vezes eu decorei a parte seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu esqueço da primeira parte, quando ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Eu tenho paz em Cristo e vem aflição e eu continuo com a paz de Cristo. E isso tem que me levar a me animar, ou se alegrar, como Paulo diz na tribulação. É as mesmas palavras, Paulo está usando de Jesus de uma outra forma. Aleluia, não é? Glória a Deus, que a palavra é tão especial para nós, né? Então, queridos, enquanto tu passas por tribulação, Jesus vai dizer: anime-se, tenha bom ânimo. É uma coisa que tu pode fazer. Anime-se no meio da tribulação. Olhe além da tribulação. Olhe para Jesus que venceu e está contigo. E de novo, que nele nós temos paz. Tenha a paz de Jesus em meio às aflições, tribulações. Lembre-se que quando tu passar por tribulação, tu tem auxílio do alto, auxílio divino. Tu não está sozinho. Lembre que a tribulação, ela não é pontual. A aflição, ela não é pontual. Tu teve aflição. É um processo. É uma caminhada. A tribulação, ela é um período. Geralmente tem um início e algumas vão ter fim só na eternidade, quando nós estivermos com Jesus, né? Algumas tribulações só vão acabar quando a gente morrer e tiver a glória. Mas aqui nesse mundo tu tá numa tribulação e ela é um período, não é pontual. Isaías 53:2 diz que quando passares pelas águas estarei contigo. Ou seja, ele está dizendo que tu vai passando pelas águas e Deus está contigo. Tu vai passando pela tribulação e Deus está contigo. Algumas ele te livra logo da tribulação. Outra, ele garante a presença dele. A presença dele. Então perceba que a tribulação também é um processo. Enquanto tu está passando pela água, Deus não vai te deixar se afogar, submergir. Ele está contigo. Mas tu está passando por tribulações. Como posso enfrentar a tribulação? Primeiro, alegrando-me na esperança. Segundo, sendo paciente na tribulação. Em terceiro lugar, perseverando na oração, diz o apóstolo Paulo. Porque a oração é uma arma poderosa que temos no meio da tribulação. É a oração. Pessoas que oram, elas conseguem se alegrar na esperança. Elas são pacientes. Pois acredito que Deus intervém e que todas as coisas estão debaixo do seu controle, da mão potente do Senhor. A oração, ela aquieta o nosso coração. Porque nós estamos pacientes, esperando em Deus, e ela aquieta o nosso coração, nós estamos orando e confiando. E Paulo diz: persevere na oração, continue orando. Continue orando. Na oração a gente tem mais força para enfrentar a tribulação. Oremos mais. Jesus é o nosso maior exemplo, né? O exemplo maior de todos. Sempre Jesus orava para enfrentar as tribulações, porque ele já sabia de antemão as tribulações que ele ia enfrentar.
E quando ele sabia, né, que ia enfrentar as tribulações, ele já passava a noite anterior orando. Ou orava em meio às tribulações. Jesus é o nosso exemplo maior para enfrentar a tribulação pela oração. Lá no salmista, dizendo o Salmo 55, 17, ele diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. É uma boa dica do salmista para oração: de tarde, de manhã, meio-dia, pelo menos 3 momentos do dia para você orar. Mas o que ele destaca aqui para nós, que eu vejo, é que o salmista ele orava por acreditar que Deus ouvia a sua oração. A gente, quando vai orar, a gente tem que crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem. Né? Está lá em Hebreus 11. Deus disse através do profeta Jeremias: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E ainda Jeremias vai dizer, onde Deus diz através dele, dizendo: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, Deus falando através de Jeremias: vem falar comigo, eu vou te escutar. Eu vou te responder. Fala comigo. O salmista diz: eu vou orar ao Deus porque Ele vai ouvir a minha voz. Vai ouvir a minha voz. Quando você olha esse texto do apóstolo Paulo, olhando de frente para trás, de trás para frente, olhando agora de trás para frente, nós vamos ver que a oração, a paciência, a esperança e a alegria, percebe? Né? Ou seja, a oração gera alegria, gera esperança, paciência e alegria, é um círculo. No mesmo em tempo de tribulação, você pode ter alegria, você pode ter paz, paciência. Como você pode enfrentar a tua tribulação? Aí, o apóstolo Paulo coloca para nós. Ele nos dá essa diretriz. Porém, nós não podemos esquecer que outras pessoas também passam por tribulações. E às vezes vão passar por tribulação e você também está atribulado. Você está numa tribulação, está num problema, e você vai ter pessoas, irmãos da célula, da igreja, que também estão passando por tribulação. Como que eu posso ajudar, me envolver, quando o meu irmão, um amigo, um familiar está enfrentando tribulações? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Eu queria que você olhasse aí para Romanos 12, o verso seguinte. O apóstolo Paulo faz, eu vejo assim, que é essa ligação, né? Romanos 12, verso 13, ele diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Na igreja local, na igreja, nós como igreja ou como célula, né, os cristãos eles devem cuidar um dos outros e compartilhar uns com os outros. E observe que Paulo ele fala da oração e depois vem o cuidado que você tem que ter com aqueles que estão com necessidade. Você ora por ti, ora pelos outros, mas talvez você vai poder e deveria ajudar as pessoas que estão com necessidade. Um comentário escreve que em grego o sentido literal de praticar a hospitalidade é procurar a hospitalidade, ou seja, buscar as pessoas para você hospedar elas. Você percebe que alguém está precisando, não é esperar a pessoa vir te pedir, mas você oferecer. É o sentido. Pratique a hospitalidade, vá atrás de pessoas que precisam que você seja hospitaleiro delas. E Pedro vai escrever dizendo que nós não devemos reclamar quando nós hospedamos alguém, né? Devemos nos alegrar e fazer o melhor que podemos em abrigar alguém. Por quê? Uma tribulação que alguém pode estar passando é por não ter onde morar. E a enchente, ano passado, colocou muitas pessoas precisando de abrigo, né? Talvez alguém que você conhece precisa que você ore com ela. Talvez você pode dar uma palavra de encorajamento para alguém. Alguém precisa da tua ajuda. O cristão, ele não pode dizer: eu amo as pessoas, eu amo meus irmãos, eu te amo, meu irmão, e a gente se abraça. Ou da família, né? A gente tem o coração aberto, com vontade de ajudar. Eu quero ajudar, Senhor, usa a minha vida, né? Mas nós precisamos dar o passo seguinte, que é agir, demonstrar de maneira prática o amor que nós temos. Porque a tribulação que alguém pode estar passando, ela pode ser material. E assim como eu disse, você pode ser usada a hospitalidade com alguém para socorrer alguém.
Eu estava lembrando, quando preparava essa mensagem, que uns 3 anos atrás, quando nós fomos morar no apartamento, e teve uma época que a gente precisou reformar o banheiro, né? E nós ficamos uma semana, não podíamos morar, ficar no apartamento, não tinha banheiro, né? E aí o Alceu e a Francisca nos acolheram ali, deram comida para nós, deram cama para nós, nos acolheram. Foram hospitaleiros, e são ótimos hospitaleiros, né? Porque nós estávamos numa tribulação, num problema, e eles nos acolheram ali na casa deles, os filhos, tudo foi uma alegria aqueles dias que a gente passou ali. E era uma época mais ou menos assim, na chuva e frio também, não é? Então, dispor o que a gente tem para ajudar as outras pessoas, abrir o nosso bolso para ajudar alguém que precisa de ajuda financeira também. Porque a generosidade deve ser uma marca do cristão. Assim como Deus é generoso com a gente, nós temos que ser generosos com as pessoas. Porque nós devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades, a Bíblia mostra isso, nós trabalhamos para suprir as nossas necessidades, mas também para socorrer os outros. Você pode viver muito bem, ser cheio de regalia, eu tenho uma vida boa, enquanto alguém está passando necessidade. Não, Deus te abençoa para você viver bem, mas para ajudar os outros também. Isso é ajudar as pessoas nas suas tribulações. Não é uma tribulação só um problema de doença, mas pode ser problema financeiro, de você abençoar alguém. Que o que Deus nos deu não é só para nós acumularmos para nós, mas é para distribuirmos, ajudando os outros também. O próprio Senhor Jesus declarou, né, mais bem-aventurado é dar que receber. Que nós possamos ter um coração, não somente um coração aberto para ajudar, mas o bolso aberto para ajudar, a casa aberta para ajudar quem precisa, quem está numa tribulação. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios elogiando os irmãos da Macedônia, que embora eles passassem pela tribulação da pobreza, eles estavam no período de pobreza, mesmo assim eles se esforçavam para ajudar os outros cristãos. Eles estavam passando por pobreza, por necessidade, mas eles não fecharam suas vidas, começaram a ajudar os outros cristãos. Eles se esforçavam e queriam fazer isso com alegria. Tem 2 pães, vou dar um para o meu irmão. Deus proverá. Romanos 12:15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Você passa por tribulação, em frente, Deus te dá a dica, a orientação de como tu enfrentar. Agora é como você ajudar os outros que estão passando por tribulação. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. No comentário, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que o cristão não é solitário, mas solidário. O cristão não é solitário, solidário. Ele chora com o que sofre, alegra-se com o que se alegra. Nós nos alegramos com o casamento de alguém, com o aniversário de alguém, mas nós vamos chorar com aqueles que choram, que estão passando por tribulações, por dificuldade. Sermos solidários com as pessoas. Quem ama está presente nas tristezas e nas alegrias dos outros. Chorem com os que choram. E quando a gente chora com os que choram, nós vamos depois nos alegrar com eles que venceram o choro, amém? Aleluia, né? Que a gente fez parte daquele momento de choro. E agora a gente pode se alegrar com a vitória que aquela pessoa teve. Glória a Deus, que nos dá a oportunidade de participar da vida das pessoas. Estamos neste mundo, queridos, nós nunca estaremos 100%, eu já preguei uma vez sobre isso, nós nunca estaremos 100% bem, sem problemas, sem tribulação. Só quando eu estiver bem e eu vou ajudar, nós nunca estaremos 100% bem. É como um soldado ferido que ajuda outro soldado ferido, assim nós somos, estamos um ajudando o outro, somos feridos, mas nós podemos ajudar o outro que está ferido e vamos juntos, compartilhando, ajudando um ao outro. Romanos 12 ainda, que o apóstolo Paulo, esse texto nosso, agora eu volto um pouquinho da carta, né, do verso 6 ao 8, o apóstolo Paulo escreveu sobre os dons, ele diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça.
Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Percebe que como podemos usar os dons para ajudar quem está atribulado, enfrentando o problema? Use os teus dons. Temos diferentes dons, diz o texto. Se temos diferentes dons, use os dons. Se o teu dom é servir, sirva. A pessoa está atribulada, sirva ela. Se o teu dom é ensinar, ensine. Se é animar alguém, anime. Porque se Deus te deu esse dom, é para você usar o dom. Alguém que está atribulado, alguém que está enfrentando luta. E há muitas formas de você fazer isso, Deus te guie nisso, né? Se é contribuir, ajude generosamente alguém. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria, não lamentando. Ajude com alegria as pessoas, os seus irmãos que estão atribulados. Quando a gente olha a igreja primitiva, havia tantos dons extraordinários, de língua, de discernimento, de cura, mas o apóstolo Paulo aqui está falando de dons comuns, que você pode praticar isso. Só quero ser usado por Deus quando Deus me der o dom de cura. Se Deus te deu o dom de misericórdia, seja misericordioso. Ajude as pessoas. Porque nós não somos apenas membros de Cristo, nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, diz o texto. Portanto, dediquem-se, no verso 10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A Catarina contou na célula ontem, achei legal, ela contou que uma amiga dela, não sei se vou dizer exatamente como ela contou, mas ela contou que uma amiga dela fez o teste para a carteira de motorista e reprovou. E nervosa, enfim, né? E aí ela convidou a Catarina para a Catarina acompanhar ela no outro teste para a carteira de motorista. E a Catarina aceitou e foram juntas. E aí, enquanto a amiga dela estava fazendo o teste de volante, a Catarina ficou ali aguardando, orando. E a amiga dela sabia que enquanto ela estava fazendo o teste, a Catarina está lá orando por mim, se sentiu mais firme, mais encorajada e passou. Porque tem alguém do lado. Achei muito legal isso, né? Uma coisa tão simples, mas poderosa. A presença de alguém do lado é poderosa, a gente não tem noção, né? Como a nossa presença ao lado de alguém vai aliviar a pessoa da sua tribulação. Você está passando por tribulações na tua vida? Talvez este é o tempo de você avaliar a tua esperança. Onde está a tua esperança? Onde tu tens posto a tua esperança? Você está passando por tribulação? Talvez seja o tempo de você exercitar o fruto do Espírito, da paciência. Busque o Espírito Santo, né? Para que Ele te conceda paciência em meio à tribulação. Você está passando por tribulação, talvez seja o tempo de você orar mais, como diz o apóstolo Paulo, perseverar na oração, como o salmista diz lá no Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Saiba que nem tudo na tribulação é ruim. A tribulação também nos ajuda a avaliar a nossa vida, a avaliar como é que está a nossa esperança, a avaliar onde está a nossa alegria, a avaliar como é que está a nossa vida de oração. A tribulação também é pedagógica, nos ajuda a examinar a nossa vida. Se você está enfrentando tribulação, examine a tua vida. Talvez você precisa crescer na oração, talvez você precisa ser mais paciente, talvez você precisa se alegrar na esperança, confiança no Senhor Jesus. Jesus disse que o semeador sai semear a semente e alguma da semente caiu em terra onde já havia pedras. E Jesus disse que quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, explicando a parábola do semeador. Ele diz, elas aceitam logo a palavra de Deus, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque a palavra não criou raízes. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a fé, porque não tem raízes. Nós precisamos criar, a palavra de Deus tem que criar raízes no nosso coração, na nossa alma, para você perseverar nas tribulações, porque a palavra está ali.
está ali firmada, te firma. Quando eu olho para o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, eu lembro de como ele foi um homem admirável. E apesar de ser um homem cheio de fé, um homem de oração, um homem obediente ao Senhor, ainda assim era um homem com suas dores, com suas angústias, com suas fraquezas. E ele passou por situações difíceis que ele expressou como sendo terríveis. E ele escrevia às igrejas humildemente dizendo: orem por mim, orem por mim. Na segunda carta aos Coríntios, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Essa consolação que vem de Deus, para que eu possa também consolar outras pessoas. Eu sou consolado por Deus e eu posso consolar as outras pessoas com a mesma consolação. E Paulo diz: orem por mim, meus irmãos, porque Deus me livrou de situações difíceis, porque você e a igreja oravam por mim. Aos Efésios ele vai dizer: orem por mim para que eu continue anunciando o Evangelho. Paulo humildemente pediu oração para a igreja. Se você passa por tribulação, além de você orar, fale com as pessoas, abre o teu coração, peça oração por ti. E se alguém está passando por tribulação, ore por ela. Quem sabe Deus vai usar você para orar por alguém que está atribulado, passando por tribulação. Confie que Deus pode ajudar o teu irmão a superar a situação. Chegando ao final, o apóstolo Paulo, chegando ao final da mensagem, o apóstolo Paulo também diz que a nossa tribulação ela é leve e momentânea, comparada com o peso de glória que está reservado para nós. A tribulação é leve e ela é momentânea, só um momento que você está passando, mas você tem uma eternidade, como Paulo diz, eterno, de glória incalculável. E Tiago também diz: espera para nós olharmos, ter como exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Homens de Deus passaram por tribulação, por aflições. Perseverar. Aleluia? Perseverar. Tu conheces alguém que está passando por tribulação? Quem sabe você pode ser o socorro para essa pessoa. Um familiar, um amigo. Você está enfrentando tribulação? Que em meio à tua tribulação você seja paciente. Que você possa perseverar na oração. Que você possa se alegrar na esperança. Porque a esperança gerará paciência e a tribulação perderá força sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Queria que você curvasse sua face agora. Eu não sei qual tribulação você tem enfrentado, qual aflição, qual problema, qual circunstância que tem te trazido angústia, tristeza, às vezes desânimo. Deixe a palavra de Deus, a palavra do Senhor que tu ouviu hoje em seu teu coração. Ó Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, e reconhecemos que neste mundo nós passamos por aflições, que neste mundo nós passamos por tribulações. Mas obrigado porque a tua palavra não nos deixa como cegos neste mundo. Nós temos clareza, direção. Que nós possamos, ó Pai, seguir o que o Senhor nos ensinou nessa noite aqui com a tua palavra. Que a tua palavra fique no nosso coração, que ao irmos para a nossa casa nós continuemos refletindo no que a tua palavra nos disse hoje. Mas aqui estamos, Pai, também para suplicar pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares que estão passando por tribulações, por doenças, por dificuldades, por perseguições, por lutas diversas, ó Pai, em nome de Jesus. Se o Senhor quer nos usar para ser socorro na vida de alguém, que nós não sejamos só pessoas que dizem que amam o próximo, mas que nós praticamos o amor de forma prática mesmo, ajudando a quem está passando por necessidade. Eis-nos aqui, Senhor, guia as nossas vidas. E nós oramos por quem está enfrentando luta e tribulação. Visita-os com a tua bênção em nome de Jesus. Tantos que estão aqui nessa noite, Pai. Tantos que vão assistir esse vídeo depois, ó Deus. Visita-os na sua casa com a tua bênção, com a tua ajuda, com o teu socorro. Ó Deus, estende a tua mão de cura, estende a tua mão de restauração. Encha-nos com a tua paz, porque nós temos paz somente em Jesus Cristo. Assim confiamos nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus.